bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado, especialista em direito médico, consultor empresarial, e hoje no nosso episódio falaremos sobre planejamento financeiro. Eu estou aqui com o Felipe Santinoni, ele é escritor do livro Plantão ao Milhão, um livro super didático que vale a leitura, né? Primeiramente, eu quero agradecer, viu, Santinoni, o seu tempo, né? Sei que você está aí sempre ocupado, né? Você é especialista principalmente nessa área, atuando em finanças, planejamento financeiro de médicos. Mas eu queria primeiro, né, te fazer essa pergunta sobre o seu livro. Eu comprei o seu livro, gostei muito, né? Quero te parabenizar porque eu também fiz finanças, né? Sou especialista em finanças e eu achei muito legal os exemplos, a forma que você colocou, né? Onde a gente pode fazer anotações. Então, assim, tá super didático e para quem, né, não tem esse conhecimento financeiro, quer procurar um livro, né? Eu aconselho esse Plantão ao Milhão. Então, você pode falar aí, né? Enfim, onde que a gente pode comprar esse livro? Fala um pouquinho aí dessa trajetória sua. Valeu, Cassiano. Obrigado, antes de tudo, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, contribuindo aí com o podcast da Segurimed e apresentar um pouco sobre esse assunto que eu tanto gosto, né? A parte financeira e ajudar os médicos a terem tranquilidade, segurança financeira aí, em todos os aspectos, para a gente é uma realidade. O livro está aqui, vou mostrar para vocês. A gente pode até depois, no final, se você quiser, fazer um sorteio do Plantão ao Milhão, com o Dr. André Chiga, né? O livro foi escrito exatamente com essa perspectiva de trazer clareza sobre alguns temas difíceis e delicados, né? Basicamente, nós temos uma metodologia aqui no Grupo Santinoni, onde nós ajudamos o médico a resolver. E a promessa é clara, simples e muito eficiente, é resolver de uma vez por todas as suas questões financeiras, né? Existe uma pesquisa que a gente conhece muito bem, de uma empresa muito famosa aí na área médica, e fala que mais de 70% dos médicos estão endividados. E isso causa muito transtorno, muita insegurança, muito problema para o médico. E a gente veio com essa solução de resolver essa questão financeira, né? Então, o livro, ele didaticamente traz essa metodologia para o cliente que quiser conhecê-la, né? Que quiser entender, e aqui a gente vai falar hoje um pouco aqui também sobre ela. Então, didaticamente, ele traz exatamente o que você precisa fazer no curto, médio e longo prazo para você resolver de uma vez por todas os seus problemas financeiros. E também o Dr. André Chiga veio e trouxe a cereja do bolo, onde ele fala lá sobre de médico para médico. A gente até colocou nessa parte que ele fala, porque realmente ele trouxe algo muito prático, né? Basicamente ele pegou o que a gente escreveu e colocou ali na prática o que o médico pode fazer. Ele costuma dizer algumas aulas que o médico não tem na faculdade, né? Então, ele fala sobre as 10 maneiras para ganhar dinheiro, como não perder dinheiro e algumas questões didáticas assim também, bem práticas do dia a dia. Mas essa é a essência do livro, é a nossa metodologia colocada, escrita para o cliente que quiser conhecer ela pontualmente, né? Maravilha, show demais. Realmente é um livro didático, eu aconselho para quem quer, né, ter esse conhecimento. Sabemos que, como você disse aí, muitos médicos eles estão preparados para a medicina, mas não para a vida, né, a vida empreendedora, a vida financeira, né, e isso é importante a gente trazer de uma forma simples, porque se não for simples, né, Santinoni, não faz sentido. É claro que existem peculiaridades, complexidades em todas as áreas, mas o que a gente vem trazendo, né, e o que a gente quer trazer é a simplicidade, né, porque a gente vê muita gente aí fazendo cursos, né, de finanças, enfim, de planejamento financeiro,
mas acaba, como é que eu posso dizer, trazendo complexidade. E se traz complexidade, né, não gera um entendimento claro. A pessoa já fica assim, poxa, mas eu queria, né, só saber como eu faço as minhas finanças de uma forma mais correta. Aí tem alguns casos, alguns cursos que falam para a gente poder, né, pegar um aplicativo, lançar tudo no aplicativo de finanças, outros falam para você anotar no caderninho, né, enfim, cada um tem um tipo de metodologia. Claro que o médico ele tem que entender qual que vai fazer mais sentido para ele, né? Por exemplo, tem gente que gosta muito de colocar tudo no aplicativo, é mais organizado. Tem gente que gosta daquela cadernetinha, né? E tem gente que faz o quê? Pega todos os comprovantes, vai juntando, chega, tira um tempo da sua vida e vai planilhando no seu computador, né? Aqui eu disse 3 formas básicas, mas existem outras também, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre raio-x financeiro. Como é que a gente pode, né, o médico que está escutando a gente, como é que o médico pode fazer de uma forma bem simples, assim, um raio-x financeiro aí das suas finanças, como ele pode melhorar, né, esse ponto que é tão importante? Então, sobre essa questão do raio-x financeiro, Cassiano, nosso principal foco é ajudar o cliente a enxergar exatamente onde ele está. Por quê? Isso que você trouxe agora, da simplicidade, da eficiência, é basicamente a nossa filosofia. A gente trabalha aqui, inclusive essa é a primeira frase do nosso livro, a gente trabalha aqui com a questão principal seguinte: não tem nada que vai trazer para o médico mais resultado financeiro do que o que ele sabe fazer colocado em prática. E quando ele se dedica a isso, cara, é absurdo o resultado que ele pode ter. Só para você ter uma ideia, né, de perspectiva, quando eu digo isso, eu gosto de exemplificar da seguinte maneira. O cara que é médico, estudou lá 6 anos, fez uma residência, mais 3 anos no mínimo lá para fazer uma residência, se formou e começou a atuar, ele está fazendo ali 30, 40 mil por mês. Esse conhecimento que ele tem aplicado, ele precisaria ter pelo menos 8 a 10 milhões de reais guardado para render 40 mil livre por mês para ele. É claro que com juros mensais aí de 1% ele vai ganhar mais, só que quando eu falo que ele precisa de 8 é por conta da inflação. Porque se ele consumir toda essa grana, ele vai acabar com esse dinheiro, uma hora ele não vai ter nada. Então ele precisa ter um pouco mais do que esse valor. Então esse conhecimento vale muito. Por isso que a nossa filosofia aqui é de ajudar o médico a enxergar no que ele é bom e fazer com que ele se concentre naquilo. E aí, o raio-x vai mostrar exatamente, assim como o médico, quando ele precisa de um diagnóstico, ele pede um exame, ele vai mostrar exatamente onde o médico está na situação que ele chega para a gente. E geralmente esse médico ele chega numa situação delicada financeiramente. Às vezes, Marcelo, o médico, nós somos a última esperança que o médico tem. Depois eu posso até compartilhar com você aí, pessoal, uma carta que a gente recebeu de um dos clientes, que realmente disse exatamente isso. Cara, é muito forte isso, né? Porque nós temos vários pratos para equilibrar na nossa vida e um deles é a nossa parte financeira. Só que quando a gente não tem clareza, não tem direcionamento, não tem exatidão de onde a gente se encontra, é muito difícil a gente tomar decisões assertivas. E o médico, ele não tem, eu costumo dizer que ele não tem muito culpa sobre isso, né? Ele tem uma responsabilidade, sim, mas ele não tem muito culpa, porque ele não foi, como você bem disse, preparado para isso na faculdade. Então, ele aprendeu muito sobre medicina, né? Mas sobre a parte financeira é diferente. E ganhar dinheiro é diferente de você gerir o dinheiro que você ganha. E muitas vezes, quando você sabe exatamente onde você está, que é exatamente esse raio-x que nós fazemos, ele leva a gente a uma situação financeira atual do cliente que a gente consegue mostrar para ele, bom, então hoje você está nessa situação e a gente tem o objetivo de te trazer aqui. Aí a gente consegue definir claramente o que ele precisa fazer para chegar lá.
Como que o médico pode fazer isso na prática, se ele não quiser contratar uma mentoria ou uma consultoria para fazer isso para ele? Ele pode identificar claramente quais são os gastos que ele tem com relação ao dia a dia dele, quais são os gastos fixos, os gastos variáveis, quais são os valores que ele gasta com todos os itens do orçamento. Uma outra coisa que nós fazemos nesse raio-x financeiro é a segmentação do valor que ele gasta dentro do orçamento. E aí a gente divide essas despesas em categorias. E é exatamente o que eu convido o médico que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a fazer, a considerar quais são as categorias dentro do orçamento dele para qual esse dinheiro está indo. Ele vai perceber que existem algumas grandes categorias. Então, por exemplo, despesas relacionadas ao trabalho, despesas relacionadas à moradia, despesas relacionadas à alimentação, despesas relacionadas a gastos pessoais, a questão de saúde, a questão de empréstimos, financiamentos, e ele segmenta esses itens dentro do orçamento dele. Quando ele faz isso, ele vai conseguir ter uma clareza sobre exatamente qual é a situação financeira atual dele. Quando eu sei exatamente onde eu estou e tenho uma ideia de onde eu quero estar, eu consigo construir uma ponte para ligar uma coisa na outra, né? Então fica bem mais claro. E essa é a sugestão que eu dou para os clientes quando eles precisam de um direcionamento nessa questão de como começar a fazer o seu próprio planejamento. Legal. E o Santinoni, eu queria até discutir, né, sobre isso, que eu acho super válido nesse raio-x financeiro, que muitos dos médicos que são empreendedores, por exemplo, que já têm suas clínicas, né, tem o seu CNPJ, o que ele precisa entender também? Ele precisa fazer a separação do dinheiro dele, pessoa física, do dinheiro da pessoa jurídica, né? Acredito que seja assim um dos principais erros de todos os empreendedores, de todos os donos de empresa, né? De todos os empresários ali na sua caminhada inicial, porque bom, eu também sou contador, sabe? A minha primeira formação é contabilidade. E é uma das coisas que a gente aprende no início, né, do curso. A gente separar finanças pessoais das finanças, né, da empresa. Porque tem muita gente que acha que quando tem dinheiro em caixa da empresa, ele pode pegar aquilo ali para ele e fazer uma distribuição. Claro, você pode, né? Se você for uma empresa limitada ali, né, ou um microempreendedor, enfim, você pode fazer o que você quiser em relação a isso. Só que você tem que entender que existem mecanismos de separar uma reserva justamente para a empresa crescer. É isso que eles têm que entender. E muitas das vezes não acontece isso. Ele, na pessoa física, ele faz uma grande dívida, comprando um carro ou um apartamento, e pega esse dinheiro para poder abarcar aquela dívida ou fazer, né, os pagamentos com aquele dinheiro que deveria ser reinvestido na própria empresa, né? Então eu queria que você desse uma palhinha sobre isso, assim. Você tem, como você atua com muitos médicos, acontece muito isso aí na sua consultoria? Praticamente com todos, né? Mesmo quando o cara tem uma clínica e não é só um consultório, ou hoje se confunde muito essa relação de pessoalidade da pessoa física e da jurídica, principalmente pela forma que os hospitais, por exemplo, eles acabam aceitando as contratações dos médicos, né? Então, hoje o hospital, ele acaba fazendo só contratações da pessoa jurídica. E isso acaba confundindo o médico sobre essa relação. Então, ele recebe ali o dinheiro na pessoa jurídica, dali ele paga as contas da pessoa física mesmo e tudo mais. Quando ele é um empreendedor ali, né, nesse sentido, um empresário que é o autoempresário, né, que ele não tem uma empresa com funcionários e tudo mais, isso até acaba sendo fácil de gerenciar, mas quando as coisas começam a tomar uma proporção um pouco maior, elas ficam mais difíceis.
eu prefiro sempre organizar isso quando está mais simples, quando ele ainda está pequeno, talvez ele está ali sozinho, né? Mesmo ele sendo o seu próprio funcionário, digamos assim, e já ir organizando isso desde o início, porque senão fica mais delicado mesmo de atuar quando as coisas começam a crescer. Mas isso não é raro de acontecer, não. Praticamente em quase todas as gestões que a gente pega, a gente tem esse desafio aí para resolver. Legal. E quando você pega, né, enfim, às vezes algum caso assim de algum médico para você fazer a avaliação, né, e a situação atual ali, enfim, como é que vocês fazem isso? Solicitando documentações? Como é que funciona? A gente, claro, devidas às proporções, né, a gente exemplifica muito o nosso trabalho com o trabalho do próprio médico. Quando o médico ele vai fazer um diagnóstico, ele não consegue dar um diagnóstico preciso se ele não solicita os exames necessários. Então, a gente também precisa desses exames, né, que são a documentação, o histórico dessa pessoa. Porque eu não quero só entender a relação da pessoa com o dinheiro, não só quero entender por que ela chegou nessa situação, mas eu também quero ver os números relacionados a isso. E isso nos dá a oportunidade de precisamente enxergar onde precisa ser e pode ser feitas algumas melhorias. Então, essa documentação são os extratos bancários, os extratos dos cartões de crédito, as contas que essa pessoa tem, as contas fixas que essa pessoa tem. E aí a gente constrói, dentro dessa realidade toda de documentação, a situação financeira atual, né, desse cliente. A gente entende que essa situação financeira, que é esse raio-x que a gente estava comentando, é exatamente onde o cliente está nesse momento que ele chegou para a gente. E a gente precisa entender quais são os pontos ali de dor, de melhorias que podem ser aplicados para que ele saia rapidamente daquela dor. E o tratamento, né, que a gente acaba tendo com esses dados, por se tratar de dados sigilosos, é muito focado na estruturação desse padrão de vida. Porque quanto mais preciso esse diagnóstico, essa situação financeira atual for desenhada, mais eficiente vai ser o diagnóstico que a gente vai oferecer para o cliente. Entendeu? Assim como um exame. Quanto mais exato um exame, mais relevância aquele exame tem, mais preciso é o diagnóstico também, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta justamente nessa linha sobre a organização das finanças, né? A organização das finanças dos médicos. E aí eu queria já aproveitar, né, nesse ponto, te fazer uma pergunta que é super, assim, desafiador, né? Quanto tempo que o médico, mais ou menos, ele demora para entregar essa documentação? Porque eu vou te falar, cara, eu já tive clientes que até hoje eu estou esperando essa documentação dele para poder fazer um diagnóstico. O cara, ele está precisando da ajuda financeira, ele quer melhorar. A gente faz também uma visualização ali, uma organização, mas ele não entrega a documentação. Ou seja, não dá o primeiro passo. E aí eu queria saber de você, quanto tempo mais ou menos o pessoal tem demorado aí? A gente aqui, dentro do nosso processo, a gente tem uma metodologia bem organizada de levantamento dessa documentação. Então a gente tem uma pessoa dentro de toda a estrutura que cuida apenas disso. Então, de todos os novos clientes, ela vai fazer o onboarding, ela vai fazer as boas-vindas, ela vai explicar um pouco mais como vai ser. E aí a gente, essa pessoa, ela já explica para a pessoa, para o médico, a importância dessa documentação. E exemplifica desse mesmo modelo que eu te falei assim, cara, você quer fazer um tratamento de saúde, mas se você não quiser fazer exame, não tem como eu te diagnosticar. Então você vai ficar meio que assim, à mercê, né? Então, a gente não tem tanto problema com isso. É claro que, às vezes, eles não mandam tão organizadinho como a gente gostaria que eles mandassem, né? Mas, assim, em média, a nossa reunião de onboarding 1 para a próxima reunião leva em torno de 7 dias, em média de 7 dias.
Então, nesse meio tempo é o que o pessoal manda a documentação. Mas, Cassiano, a gente tem casos aqui que já fazem anos que a pessoa pagou a mentoria e nunca mandou a documentação. Ela pagou e nunca entrou. Eu já pedi várias vezes, inclusive, o Pix dela para mandar de volta. Ela falou, não, deixa aí, porque uma hora eu vou fazer. E isso então, tem de tudo. Eu estou te perguntando porque é um desafio para a gente que, por exemplo, né, eu sou super organizado com as minhas documentações, mas quando você vai começar a dar um trabalho tão grande que a pessoa fala, cara, vou mexer com isso não, agora não. Por exemplo, olha só, você acabou de dar um exemplo, não, já eu vou fazer, a pessoa está esperando um tempo, ou seja, ela tem, claro, outras coisas, mas ela tem que saber o que é mais importante para ela, porque quanto mais tempo passa, pior fica a situação, que Exato. Dependendo da situação financeira dessa pessoa, é uma bola de neve, que aí entra financiamento, dívida, e a gente sabe que não é barato, né, dívidas. Mas sabe o que a gente identificou aqui, Cassiano? Que toda situação financeira delicada, toda situação financeira desafiadora que as pessoas se encontram, esconde uma dor emocional. E o nosso negócio, ele tem muito mais a ver com comportamento do que com finanças. E isso é exatamente essa relação aí que você acabou de dizer, né? Por isso que quando você vai fazer um exame médico, o que aquele exame vai te mostrar? Ele vai te mostrar exatamente a sua condição de saúde. E às vezes isso não é confortável e eu não estou preparado para naquele momento, entendeu? Então realmente pode acontecer e acontece, né, alguns casos, mas é importante a gente ter esse feeling, né, de que isso realmente tem uma dor ali emocional muito forte envolvida, né? E é uma área muito sensível, né, cara, do corpo humano, o bolso, que geralmente poucas pessoas têm um bom relacionamento com o dinheiro e com as pessoas. Às vezes as pessoas chegam aqui pra gente e nunca nem sequer conversaram com o cônjuge sobre a situação financeira que ele está. Entendeu? Então é uma situação delicada, eu realmente concordo, é bem delicado mesmo. E já aproveitando um ponto, né, dessa delicadeza e tal, me fala um pouquinho sobre esse plano financeiro para a gente alcançar objetivos de curto prazo. Porque a gente tem os planos de longo prazo, mas a gente quer entender um pouco mais os de curto prazo, assim. O que você aconselha? Eu vou falar com relação à realidade do nosso cliente, tá? Que chega aqui geralmente numa situação delicada, muito delicada financeiramente, como eu te falei, tem clientes, cara, que chegam aqui ganhando 30, 35 mil e gastando em torno de 125 mil por mês, em média. Aí você fala, como que ele faz isso? Ele não faz, né? Ele deixa um monte de coisa e por isso que está chegando nesse valor. Mas qual é o principal objetivo de curto prazo de uma pessoa que está extremamente angustiada, cheia de dor? A principal realidade que a gente mostra é curar e tirar um pouco dessa dor, talvez amenizar a dor dela. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender exatamente qual que são esses objetivos que essa pessoa tem, e é unânime. Todo mundo quer falar assim, cara, eu quero sair desse endividamento. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, eu não quero mais ficar nessa situação, eu quero fechar a conta no azul. E aqui, com a metodologia que a gente tem, Dívida Zero, ela é uma metodologia tão eficiente, a gente já faz isso há tanto tempo, cara, que a gente tem muita segurança, né? Em 90 dias, o cliente que chega endividado, ele está guardando dinheiro. Em 90 dias, o cara que chega endividado, ele está guardando dinheiro. Então, é muito simples para a gente, e eu costumo dizer assim, que não existe situação financeira impossível de ser resolvida. Impossível de ser resolvida. A gente precisa ter essa consciência. Então, não importa a situação financeira que as pessoas estejam, existe uma solução. Algumas vão ser um tratamento mais dolorido, outros um pouco mais simples, mas existe uma solução. Então, não se desespere, né? Se você está numa situação delicada financeiramente, você que está nos ouvindo, não se desespere, existe uma solução para o seu caso também.
E essa solução de curto prazo é exatamente amenizar essa dor. Então, o que está dolorido nesse caso é a relação com o cônjuge, às vezes é uma relação uma preocupação de que o que eu vou fazer, olha só que loucura isso, né? O que eu vou fazer se eu ficar sem trabalhar? Eu estou endividado, não tenho reserva de emergência e eu sei que eu não posso ficar doente ou ficar sem trabalhar por um acidente, porque o que eu vou fazer? E é muito louco isso, cara, porque as pessoas na internet, você vai na internet, o que você ouve os caras vendendo? Você não deveria nem comer se você não tem sua reserva de emergência formada ainda. Você deveria abrir mão de tudo e formar sua reserva e ter 6 meses de despesas garantidas. Cara, sabe quantos por cento do Brasil tem isso, Cassiano? Você já fez essa pesquisa, cara? Não faço ideia. Menos de 1% da população brasileira tem reserva de emergência no padrão que deveria ter. Menos de 1%. Por que isso é tão irreal? E eu vou te explicar aqui, eu tenho um pensamento, não sei se você concorda, a gente nem falou disso não, mas eu vou falar aqui o meu ponto de vista. Imagina o seguinte, você está numa situação dessa, de endividamento extremo, e você está lá pagando 50 mil por mês de financiamento e ganhando 30, e ainda você tem suas despesas de moradia, de alimentação, enfim, seu padrão de vida dá aí 70 mil reais, 60 mil reais, você está gastando e ganhando 30 mil por mês. Como que você vai formar uma reserva de emergência? É verdade. Assim, Aí você começa a ter dores assim nesse nível. Nem sei se você tinha pensado nesses planos de curto prazo, porque essas são as dores que a gente recebe aqui. O cara ganha lá 30, 40 mil reais e ele não tem nada. Ele não tem reserva, ele tem dívidas. Ele não vai conseguir. Exato. Então ele não consegue nem pagar as dívidas do mês dele. Como que ele vai formar reserva de emergência? Mas isso é extremamente importante. Então, o que a gente faz, né, com relação a isso? É esse tipo de dor que a gente cura nesse início, né? Então, por exemplo, essa é uma das sugestões que a gente dá para o cliente. Existem algumas soluções financeiras relacionadas a produtos financeiros como seguros, por exemplo, e um seguro de renda supriria facilmente essa dor. E às vezes o cara vai gastar... Cara, é muito louco isso, porque... Vamos pensar num cara da nossa idade, quer dizer, da minha idade, tá? Não sei quantos anos você tem, mas você me falou, mas eu esqueci, acho que você é mais novo que eu. Mas vou pensar num cara da minha idade, 38 anos, com uma renda de médico aí de 30, 40 mil por mês. Um DIT para esse cara vai custar o quê? Uns 600 reais? Por aí, não é? Vamos pensar nos 600 reais. Só que quando ele paga 600 reais, ele tem 40 mil a partir do mês que vem se acontecer qualquer problema com ele. Agora, vamos falar assim, o cara tem que formar reserva de emergência. O cara que gasta 40 mil por mês, ele precisa de 6 meses de 40 mil. 6 vezes 4, 24, 240 mil. O cara não está nem pagando a dívida dele. Ele fala assim, cara, eu nunca vou formar isso, eu não vou nem me preocupar com isso. Ou então ele começa a guardar. Todo mês. Vai guardar 10% do que ele ganha. Vou parar de pagar alguém, vou começar a guardar 10%. E ele começa a juntar 4 mil por mês. Ele demora 5 anos para formar essa reserva de 240 mil. E um detalhe, nesses 5 anos, se acontecer qualquer imprevisto com ele, o que acontece? Ele fica zerado de novo, ele começa essa reserva novamente. Então ele entra num loop infinito por não ter um planejamento estruturado com relação a isso. Você entende? E essas são as dores que a gente lida aqui com esse cliente que está no nível de endividamento um pouco mais alto. Então, esses planos de curto prazo, cara, não tem exceção. Todos os clientes que chegam aqui para mim, quais são os seus planos de curto prazo? Sair dessa situação que eu estou. Cara, eu quero fechar o mês no azul. Esse é o plano de curto prazo desse cara. Entendeu? Sim. Tem uma coisa, né, que eu aprendi... tinha 17 anos de idade, eu aprendi que quando você recebe um salário, né, isso foi até um livro, ele é um livro clássico que eu aconselho todo mundo a comprar e ler, do Pai Rico e Pai Pobre, né, que quando você ganha um salário você tem que se pagar primeiro.
E se pagar primeiro é você justamente fazer essa reserva, ou seja, você vai pegar ali, inicialmente você começa com 10%, então você ganha 1.000, né? Você pega ali 100, guarda ele, certo? Para quê? Para você poder se pagar, ou seja, você vai pegar e aplicar aquilo ali, vai guardar, é sua reserva de emergência. E ao longo do tempo, né, sabemos que quando você vê aquele dinheiro crescer, você fica mais animado. Então é uma psicologia muito interessante, que você fala, nossa, eu consegui juntar. E aí você de 10% você passa para 20%. Teve um momento da minha vida, Santinoni, que eu conseguia juntar 50% do que eu ganhava. Cara, 50%. Vou te fazer uma pergunta, você era casado já? Eu já era casado. Pô, então parabéns. Mas assim, eu era muito... essa esposa, cara. Que isso, velho? Eu sou muito controlado, cara, muito controlado. E assim, isso foi uma conquista muito grande para mim. E eu sempre gosto muito de bolsa de valores e tal. E aí a gente sabe, né, tem as oscilações. Aí eu fazia uma carteira muito bem diversificada. E, cara, eu tava nesses 1% aí, né, de pessoas que tinha o valor, né, porque é muito calculado o valor de reserva financeira. Muita gente acha que é assim, beleza, são 100, eu tenho 100 mil reais, ok, eu tô tranquilo. Tá, você tem 100 mil reais guardado, mas você ganha quanto? Eu ganho 30 mil por mês. Cara, sua reserva financeira tá pouca demais. Porque, como você falou, se você é demitido e você trabalha para um hospital, você é demitido, você tem ali só o quê? 3 meses de vida. Se você não arrumar outro emprego, ou seja, 3, 6, 9 ainda tem uma reservinha de 10. Tá errado, né? Veio a pandemia, a gente viu, muitas pessoas quebraram. Por quê? Porque, cara, seus negócios acabaram. Foram 2 anos de pandemia, Santinoni. Muita gente não conseguia fazer o seu empreendimento porque precisava de pessoas ali. E aí eu não estou dizendo já um pouco na área médica, mas tem alguns médicos que tiveram que parar de fazer as suas cirurgias plásticas, porque são cirurgias o quê? Eletivas. Se é obrigação, se é uma cirurgia obrigatória, saúde estava aberta, estava ok. Mas olha para você ver como é interessante isso. Então, reserva financeira, quem está escutando, pessoal, eu gosto de dizer, é no mínimo 1 ano. Ou seja, se você parar hoje de trabalhar, né? Nós estamos aí em novembro de 2023, novembro de 2024, você consegue se organizar, pagar todas as suas despesas, né, que você tem na sua vida, sem deixar cair o padrão? E eu coloco 1 ano, que 1 ano é pouco ainda, porque como a gente viu a pandemia, a gente aprendeu, vamos colocar 2 anos? Então é um dinheiro muito alto, dependendo, né, como você falou assim, os médicos normalmente aqui que nos procuram tem essa faixa ali de 30 mil reais de ganho mensal. Poxa, é um valor muito alto, sabe? E como você falou, o cara ganha 30 mil, ele gasta 50 mil, sabe? Porque ele vai ali financiando, vai gastando no cartão de crédito, daqui a pouco virou uma dívida de 125 mil por mês. Eu não estou dizendo uma dívida total de 125 não, porque se você ganha 30, pagar 125 mil de dívida ali é tranquilo se você se organizar. Agora, quando é 125 por mês, é uma, né? Então, aí o ponto que eu quero entrar agora é o plano financeiro, na verdade, a definição de metas, né? O que você aconselha nessa definição de metas, tendo em vista essa, né? Cara, a gente, quando você sabe exatamente onde o cliente está, porque a essência do planejamento financeiro, na minha concepção, é a seguinte, é saber exatamente onde o cliente está, onde ele quer chegar e qual é o melhor caminho para ele atingir esses objetivos, né? Então, a concepção da definição de metas é entender, agora eu sei exatamente onde ele está, então agora eu quero entender quais são os objetivos desse cliente, quais são os anseios, as preocupações, as dores, quais são as vontades dele e quais
dessas vontades tem prioridade dentro de uma estrutura familiar. Isso é um detalhe importante, viu, Cassiano? Porque geralmente, cara, a gente faz o planejamento aqui no âmbito familiar. Se o cara é casado, dificilmente eu aceito um cliente que não aceita colocar o cônjuge no planejamento. Porque senão fica meio que um carro com 2 volantes, cara. Cada um querendo puxar para um lado. A gente está com um caso aqui, de um caso delicado, que é assim, o marido e a ex-mulher são sócios do empreendimento. Os dois são médicos. E agora eles se separaram, tem uma filha juntos que está terminando uma faculdade. E aí ele casou de novo e ela não. Só que eles continuam sócios. Cara, pensa numa conclusão, que é tentar ajudar uma família como essa. Então, assim, quando você tem um casal, se o casal atual não tivesse unido, cara, querendo resolver o problema, bicho, provavelmente a gente teria muito mais dificuldade para tentar ajudar esse cliente. Então, quando a gente fala de definição de metas, eu vejo por 2 lados. É exatamente onde esse cliente quer chegar e também com a relação ao padrão de vida, dentro dessas categorias que a gente identificou que ele gasta, quais são as metas financeiras que ele deve ter ali. Então, por exemplo, eu desenhei todo o meu orçamento. Eu sei que eu gastei na média dos últimos meses com lazer R$ 2.000. Isso está factível com o que eu tenho disponível para gastar? E aí eu estipulo uma meta financeira com relação a esse valor. Então, são 2 posicionamentos, né, quando a gente fala de metas, tanto as metas financeiras quanto as metas de longo alcance, como aquisições, novas aquisições, viagens, novas formações, talvez. Então, a gente identifica todos esses itens e o objetivo desse levantamento é entender claramente onde o cliente precisa, para ele é importante estar. E aí a gente desenha toda a estrutura do projeto para construir para que isso aconteça, entendeu? Bacana, isso tudo começa com essa organização, né, Santinone? As documentações. Tudo começa com a organização, cara. E eu vou te falar. Anamnese, né? Como o médico faz com a gente, é uma anamnese bem profunda, porque você fala comigo assim, cara, o que você quer? Eu quero um casão, eu quero um carrão, eu quero viajar 3 vezes por ano pro exterior. Aqui dentro eu não quero, não. E assim, as vontades só crescem. Eu quero ter uma lancha e etc. Gente, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Se você se organizar, você consegue essas metas. Mas o interessante é a gente tentar vislumbrar e separar o que é ativo do que é passivo. Eu sempre falo, né, para muitas pessoas que eu conheço. Fala, cara, beleza, mas aí eu tenho um carro e eu tenho um apartamento, etc. Fala, tá, aí na contabilidade, né, se a gente for pegar o balanço patrimonial, vamos colocar um balanço patrimonial aqui, pessoal, né, ativo e passivo. Realmente, se você colocar na parte contábil, o carro e o apartamento é um ativo, né? Porque você pode ali, é um bem, um imobilizado que você pode transformar depois em dinheiro. Ok, só que, né, a gente tem alguns gurus de finanças, como o Robert Chiniachik lá, ele fala, cara, apartamento é passivo, seu carro é passivo. Mas como assim? Não é um patrimônio? É um patrimônio, mas você está gastando gasolina, você gasta IPVA, você gasta um valor ali de seguro, que não é barato. Seu apartamento, você tem gastos, você tem condomínio, você tem manutenção, né? E assim, é muito interessante isso, porque o que eu gosto de passar em vez de criar ali uma vontade de comprar um sítio, eu quero comprar uma lancha, enfim, um outro carro, né, essas vontades, cara, começa a pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. Por que não você não compra ou pensa em comprar algo que vai te dar um retorno financeiro? Você vai comprar um outro apartamento para ganhar aluguel,
né? Se você compra um sítio, que seja para você ganhar dinheiro com o sítio alugando Airbnb, né? Por que não comprar um galpão e alugar? Sabe, são coisas, vou comprar carro, você gosta muito de carro, etc. Beleza, né? Eu conheço pessoas, empresários que fizeram um grupo entre eles para poder comprar uma Ferrari, eles têm essa possibilidade ali de comprar, só que também eles alugam. Aí tem a questão do helicóptero, que eu conheço gente que comprou, divide entre os empresários, mas eles alugam. E aí eles acabam pagando todos os custos e tendo o quê? Luxo. Então é tirar, é ter o clique ali e não pensar, poxa, o cara tem um avião. Cara, a maioria desses caras, eles alugam. Ele tem um avião, mas ele aluga, ou seja, ele já paga os custos. Porque se você não fizer isso, o que você vai fazer? Você está jogando dinheiro fora, você está rasgando dinheiro, né? E não é interessante você fazer isso. Então, o que eu gosto de dizer é sempre pensar aonde você pode ganhar e não gastar. Se você está pensando em algo que você vai gastar, isso é passivo, né? E agora, se você já ofere uma renda, por mínimo que seja, opa, beleza, pagou os custos, estou no 0 a 0, ok, né? Faz sentido para mim. Se eu ganhar, melhor ainda. E aí você consegue pegar esse dinheiro e fazer trabalhar para você. Porque você coloca no financiamento aí, no CDB, em renda fixa, que é mais tranquilo, para ele poder aos pouquinhos ir crescendo. E o juro composto é a 8ª maravilha do mundo, né, ô Santinoni? Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, né, em relação a esse orçamento pessoal, né, dos médicos, nesse sentido, assim. É muito interessante isso que você comentou, porque a realidade que o médico vive, ela é uma realidade, apesar de eles terem uma boa condição de receita. Então, assim, vamos lá, qual que é a realidade hoje do país na questão financeira? O cara sai da faculdade, normalmente, você fez economia, não fez contabilidade, fez economia, né? O cara que, não você, que você é um cara de exceção, mas o cara que sai da faculdade, ele vai fazer estágio, ele vai fazer várias entrevistas, ele vai fazer... Cara, quanto tempo demora para um cara desse, de uma jornada normal, chegar em 10 mil reais, 15 mil reais de receita, se ele não empreender, Cassiano? Hoje, nessa nossa visão, é bem difícil, porque muito difícil. Se você não tiver uma mão de obra bem qualificada, né, para você conquistar isso, é muito difícil. Ele já entra num lugar ganhando ali seus 10, 15 mil. Perfeitamente. E a realidade dos médicos, qual que é? O cara sai da faculdade, depois de 6 anos, ele, no primeiro mês, se ele quiser, ele faz 30 mil. Faz 30 mil. É uma realidade diferente. Exatamente. Então, a realidade do cara é diferente. Só que tem o durante a faculdade. O que acontece durante a faculdade hoje, com relação à faculdade de medicina, que a gente vê a realidade de muitas famílias? É claro que tem pessoas que não se encaixam nessa realidade, mas a grande maioria é exatamente isso que acontece. A família dessa pessoa que está fazendo medicina está ali sangrando já por um bom tempo para manter essa pessoa fazendo medicina. Às vezes não tem condições, eles estão tirando deles para dar para esse cara ou para essa moça fazer essa faculdade, para terminar essa faculdade, porque é muito importante. A pessoa está ali no FIES ou num outro tipo de financiamento, ou mesmo num curso particular, ainda mais. E aí ele passa muitas necessidades, muitas vontades durante esse período. Aí o cara se forma, o cara faz 30 mil. Entende que ele não tem uma graduação, assim, ele não vai conquistando isso. Ele fala, meu Deus, isso daqui, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, isso daqui nunca vai acabar. Se eu vivia até pouco tempo atrás com R$1.000 de ajuda dos meus pais, 30 mil, eu vou fazer a festa, né? Só que, como eu falei há pouco, ganhar dinheiro não é a mesma coisa que gerir dinheiro.
E aí a gente tem aquele famoso bordão, né, que dinheiro não aceita desaforo. Então, quando você não estrutura... Cara, o melhor case de cliente aqui que eu já tive, de maior resultado, foi o cara que ele, antes de pegar o CRM dele, ele tinha contratado a gente. Antes de pegar o CRM dele, ele tinha contratado a gente. Ele começou o trabalho dele exatamente nessa situação de construir. Era uma folha em branco, a situação atual, folha em branco. Onde você quer chegar? Cara, foi exponencial o resultado que ele teve. Então, é muito legal quando a gente consegue ajudar um cara nesse nível. Porque o orçamento que ele vai ter, as métricas que a gente vai ajudar ele a construir, é exatamente o que vai construir isso daí. E aí entra essa filosofia que você comentou há pouco, de se pagar primeiro, de você pensar na sua aposentadoria. E não tem hora melhor, cara. A gente vai falar disso num outro momento. Hoje talvez não dê tempo de falar tudo, mas não tem hora melhor do cara pensar na aposentadoria dele do que antes dele começar a trabalhar. É o melhor momento do que ele pode pensar nisso. Estruturar os planos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Qual é o posicionamento que ele vai ter, o tipo de qualidade de vida que ele quer ter. E quando a gente fala de orçamento, as pessoas elas têm a tendência, cara, de acharem que o orçamento ele vai limitar o que você pode fazer. É ao contrário disso. Ele potencializa muito o que você pode fazer. Porque quando a gente constrói um orçamento para um cliente, ele sabe exatamente quanto que ele pode gastar com lazer, com vestimenta, com presentes, com viagens, com todos os itens que podem acontecer no orçamento dele. E aí, quando você sabe que você tem um limite e você segue aquele limite, cara, ele não atrapalha o todo. E aí você consegue ser muito eficiente. Então, ganhar dinheiro não é a mesma coisa que gerir dinheiro. Se você é especialista em medicina, eu sugiro que você contrate alguém que te ajude a gerenciar bem as suas finanças, para te dar um direcionamento e te ajudar a ter clareza sobre o que precisa ser feito. E não existe nada mais eficiente do que você se concentrar no que você é bom e ter pessoas te auxiliando em áreas que você não domina. É a mesma coisa que a gente, cara. Imagina a nossa situação. Você ainda tem uma esposa que é médica, né? Que eu vi lá nas suas redes sociais. Sim. Mas imagina uma pessoa como eu. Minha esposa, ela é maquiadora e colorista pessoal. Ela trabalha com consultoria de imagem e tal, estilo, moda, essas coisas. Legal. Imagine uma pessoa como eu que desenvolveu uma doença como um câncer, por exemplo. Bem no comecinho. Mas eu decido, por conta própria, não ir no médico. Eu falo assim, não, peraí, eu sou muito inteligente aqui em finanças, eu vou começar a pesquisar e estudar por conta para aprender sobre a minha doença, para entender a cura e fazer o que eu preciso fazer. Faz sentido, cara? É verdade. É Não faz sentido aquela máxima, né? cara. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então, assim, você doutora que está nos ouvindo, raciocine um pouco sobre isso. Não faz sentido você deixar de ser bom no que você já é bom e começar a estudar sobre uma coisa que você, às vezes... Eu tenho um cliente aqui de 73 anos, cara, Dr. Júlio Chialheiro. Ele é ortopedista dos bons até hoje. O filho é ortopedista do cliente, o outro filho também é ortopedista, o Gabi. O Gabi e o Léo são ortopedistas também, eles têm uma clínica aqui em Presidente Prudente. Ele fala assim, Felipe, se médico fosse bom em finanças, ele não era médico. São raras exceções, né, que a gente encontra. Então, a ideia é a seguinte, o cara que é de humanas, ele não gosta muito de exatas. Então, tenha pessoas que te auxiliem nessa jornada, assim como a gente, né, os mortais, quando precisa de um tratamento estratégico específico, não faz sentido algum eu começar a pesquisar no Google a solução dos meus problemas. Eu vou direto no especialista, o cara que entende do que eu estou passando, ele vai saber da minha dor, e já passou por muita gente, já aprendeu muito. A expertise que esse cara tem vale muita coisa. Verdade. Então, é exatamente isso que eu sugiro com relação a orçamento, cara.
Se você não é especialista nisso, não consegue, está com dificuldade, está com desafios, procure alguém que te ajude nesse sentido. Alguém que tenha conhecimento, que possa te ajudar a construir essa estrutura. Porque mesmo que a gente faça todo esse raio-x, a gente divida o nosso orçamento em categorias, a gente consiga definir as metas de cada categoria, existem detalhes que vão fazer extrema diferença que só a experiência vai te mostrar. E essa experiência vai custar anos para você aprender. Você tendo alguém do seu lado, ele já traz isso para você pronto. Entendeu? Você ganha velocidade, né? Muita velocidade, cara. Velocidade, agilidade, clareza. E outra coisa, cara, o trabalho do planejador financeiro, esse é o trabalho que a gente realiza aqui no Grupo Santinone, e eu acredito que você também, ele é um trabalho que não tem conflitos de interesse. A gente não está aqui defendendo uma bandeira específica de alguma empresa que está nos pagando alguma coisa. A gente está aqui para defender a bandeira do cliente. E a gente já conhece do mercado quais são as melhores empresas, as melhores soluções financeiras. Há anos a gente faz isso. Então, é muito simples a gente oferecer e mostrar para o cliente quais são as melhores soluções. Ele não precisa fazer isso. É a mesma coisa dos remédios que ele está acostumado a... Eu nunca vou ficar questionando o médico e falar assim, esse é o remédio melhor. Mas será, doutor? Será que não tem um melhor que esse? Será que não tem um que faz efeito mais rápido? Sabe, cara, eu sei que é pessoalidade, sabe, Cassiano? Sim. A gente trabalha muito com isso. Cada caso é um caso, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente precisa mostrar para o cliente que o caso dele é diferente de todos os outros. Então, cada caso é único. Aqui no Grupo Santinone, a gente procura direcionar os nossos clientes com as perspectivas que ele tem, que ele quer ter e com que ele pode ter, né? Então, a questão do orçamento é uma questão importante. Dá para fazer sozinho? Dá, com certeza. Mas, se ele tiver alguém, com certeza ele vai ser muito mais eficiente. Maravilha, muito bom. E assim, né, no sentido para a gente poder finalizar, né, porque nós já estamos aqui 52 minutos, já quero, né, te fazer o convite para a gente poder fazer mais um, né, podcast, mas eu quero presencial, né, se você puder aqui em Belo Horizonte. Vai ser um prazer. Vai ser bem legal, porque, enfim, né, eu sempre chamo outras pessoas e aí a gente tenta ali convidar também um médico para poder falar suas dores e a gente tirar essas dúvidas. A gente tem muitos pontos ainda a se falar, mas para a gente poder fechar com a cerejinha do bolo, né, as estratégias para economizar, né, o que você aconselha, cara, para a gente poder, né, fechar, encerrar com chave de ouro para que os médicos possam já iniciar isso, né, e ter um sucesso financeiro aí. Você quer saber uma estratégia financeira ou quer saber uma estratégia, ou qualquer tipo de estratégia? A que você achar melhor para economizar, né? Estratégias, enfim, pode ser a que você achar mais adequado. Cara, eu vou mencionar aqui meu querido sócio no livro, o Dr. André Chiga, e vou falar e vou deixar vocês curiosos com o objetivo de despertar o interesse para vocês procurarem o livro, né? Você perguntou onde o livro está disponível. No site da Amazon a gente consegue achar o livro. E o Chiga, ele trouxe como não perder dinheiro. Então, não perder dinheiro é economizar, concorda? Ele trouxe algumas maneiras. Evitando o pagamento de juros de empréstimos, evitando processos trabalhistas, evitando pagar impostos indevidos. E, cara, de cada 4 médicos que chegam aqui, você é contador, sabe disso. De cada 4 médicos que chegam aqui, 3 estão pagando mais do que deveriam estar pagando. Evitando o pagamento de multas, indenizações judiciais, má gestão, investimentos mal sucedidos. Eu sei que o básico, isso é básico, mas a gente não pode evitar, gente, se a promessa é demais, o santo diz, se a esmola é demais, né, Cassiano?
o santo dá uma desconfiada. Não existe almoço grátis. Se alguém está te prometendo alguma rentabilidade maior do que o que você é acostumado a ver, cara, tem alguma coisa que você ainda não enxergou ou vai cair na sua vez. Cuidado com isso. Glosas. Isso é uma coisa que faz o médico economizar muito dinheiro quando ele consegue ter uma gestão sobre isso. Evitar glosas. E uma outra coisa, cara, que faz com que o médico possa economizar muito dinheiro é evitar a separação judicial. Se ele fizer esses pontos, que a gente explica com clareza aqui no livro, com certeza são pontos que geralmente é meio que algo fora da curva mesmo, né? Porque às vezes a gente não para pensar nisso, a gente acha que é só com dinheiro que a gente economiza. Mas a economia de tempo que gera resultado para você trabalhar e fazer mais dinheiro, cara, é muito melhor. Então, eu não gosto muito dessa linha, Cassiano, de o que eu preciso fazer para economizar. Porque geralmente, médico, ele tem um padrão de vida alto. Eu vou te falar, cara, faz mais de 10 anos que eu faço planejamento financeiro para médicos. Eu nunca sugeri um médico mudar de casa, para você ter uma ideia. Porque geralmente não é ali que está o problema. Quando a gente consegue enxergar com clareza essa estrutura e mostrar para o médico que fazer, às vezes, 2, 3 mil reais a mais não vai ser tão alto para ele o preço se ele tem uma organização estruturada, vai ser muito mais eficiente. E uma outra questão importante, que eu gosto muito de falar, se você tem um desafio financeiro, se você tem um problema financeiro e ele não está resolvido, ganhar mais não vai resolver o seu problema. Ao contrário, provavelmente vai aumentar esse problema. Então, toma muito cuidado, né? Porque, às vezes, não se trata apenas de economizar, né? A gente nunca propõe para o médico não aproveitar a jornada. É claro que a gente sugere formas de investir, tipos de investimentos, mas é importante que o médico tenha essa concepção de usufruir, né, cara, a jornada, porque a gente não sabe até quando a gente fica aqui, estabilidade não existe e pode ser que as coisas acabem num piscar de olhos, né? Então, a gente tem essa perspectiva, cara, de equilíbrio, sabe? Então, eu tenho uma estrutura, eu preciso ter uma aposentadoria, eu tenho o meu carro, eu tenho uma estrutura para trocar de carro, para viajar todos os anos com a minha família. O que mais eu preciso? Essa é a pergunta que a gente faz. E aí a gente distribui isso dentro de um orçamento que possa fazer com que ele usufrua toda essa jornada, entendeu? Com a consciência tranquila. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas... Sim, não, isso é muito importante porque não adianta, né, o Santinoni, a pessoa trabalhar cada vez mais, sendo que ela está super infeliz com aquilo, que acontece muito com o médico. Olha só, você trouxe um ponto tão importante de se perguntar, mas para que eu vou ganhar mais? Poxa, eu moro num lugar bom, eu viajo, eu tenho qualidade de vida. Qualidade de vida, pessoal, sabe? Quando a gente fala em economizar, não é igual esses gurus aí da internet que falam, se você parar de tomar um cafezinho, se você parar de almoçar fora todos os dias, cara, não tem nada a ver, sabe? Como você disse, você tem que aproveitar a jornada, porque a nossa vida ela tem que ser leve, tem que ser proveitosa. O que me adianta, né, guardar esse dinheiro do cafezinho, do almoço, de um passeio, para fazer o quê? Você vai viver e aí você tem dinheiro, mas e aí? Você não está vivendo. Não é isso, né, cara? Não é isso. Então, assim, dá para fazer tudo. Dá para se organizar, dá para fazer tudo. Só que também a gente tem que colocar na balança. Porque, beleza, eu vou trocar de carro, ou de apartamento, e aí ele precisa pegar mais um plantão, ou trabalhar, ou gerir outro negócio, criar, né? Que a gente vê muitos médicos que são empreendedores, aí o cara acaba comprando uma franquia, etc. Mas ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele não tiver alguém para ajudá-lo nessa jornada, né, Santinoni?
o que vai acontecer? Ele vai perder as duas coisas, porque ele vai perder o foco do principal trabalho dele, onde ele ganha dinheiro e coloca a comida em casa, e vai provavelmente ter que tirar o dinheiro da principal fonte de renda dele para poder colocar nessa nova, né, oportunidade que ele está pretendendo. Ou se não trabalhar, né? Ou seja, ele vai estressar mais ainda com esse novo negócio. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Antes de fazer, se planejar, colocar no papel os prós e contras. Existem várias matrizes, né, que a gente acha na parte de administração. Então você pode digitar no Google matriz para ajudar a tomada de decisão. Você vai achar a opção. Então são dicas aqui que se você que está perdido, né, nessa situação financeira, se você quer ganhar mais, não tem problema nenhum, mas tome cuidado para que você não entre justamente nesse, né, espiral, né, a corrida, né, tem aquele corrida lá, como é que chama aquele livro? A corrida dos ratos. Dos ratos. Que é justamente isso, né? Tem o Quem Comeu Meu Queijo. São livros assim, super pequenos e que nos trazem muita visualização disso, né? Exatamente, cara. Então, essa é a linha que a gente segue aqui, né? Nosso principal objetivo, cara, no final do dia é ajudar o nosso cliente a ter tranquilidade e segurança financeira. E ajudar ele a enxergar isso, né? Porque, como a gente falou, e você bem comentou também, nosso negócio ele é muito comportamental. Cada dívida que o cliente tem, muitas vezes, esconde uma dor emocional. E é isso que a gente precisa identificar, avaliar e ajudar ele a tratar. Show de bola, meu amigo. Quero te agradecer. Já fica o convite aí, né, para esse nosso próximo podcast, porque tem vários outros pontos, mas aqui a gente já, né, passou de 1 hora aqui de podcast. Vai ser, né, foi muito legal. E quero parabenizar novamente pelo livro, tá? Estou esperando em BH. E só para poder tirar sua dúvida, eu tenho 40 anos. Tá bem pra caramba, pô. Ainda bem que você falou, você ainda falou assim, não, acho que você é mais novo do que eu, obrigado. Você tá cara bonito desse, pô, tá bem pra caramba, que é isso. Mas foi legal, é isso aí. Foi um prazer, Cassiano. Se o pessoal quiser, né, me acompanhar lá nas redes sociais, a gente está sempre trazendo conteúdos novos, né? Felipe Santinoni, também Grupo Santinoni, tanto no Insta quanto no Face, a gente está lá, no TikTok, todas as mídias praticamente. Então, fica o convite aqui. Quem quiser seguir a gente lá, vai ser um prazer compartilhar as coisas. Eu não te sigo no TikTok, não, porque tem pouco tempo que eu entrei no TikTok, mas no Instagram eu já tô lá, eu vou te procurar lá no TikTok também. Legal. É a nova, né, a ferramenta já tá, enfim, né, uma mídia social que tem crescido bastante. Aquele Trix também. Legal, muito bom. É isso aí, meu amigo. Então esse foi mais um episódio, o podcast Segurimed, Gestão de Risco Profissional, um canal que, né, para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar, dar o seu like. E se quiser, né, saber mais sobre este assunto, entre no link, né, que está logo abaixo, ou no link da biografia do nosso canal. Forte abraço e até o próximo episódio.